Jorge Durães, jogo no Varzim. Comecei a jogar futebol numa academia ali na Ariosa, não me recordo o nome. E acabei por ingressar no Juventude de Pedrosos, porque o meu pai tinha lá uns amigos e tal, e pá, ainda era novo. Acabei por ficar lá mais ou menos 2, 3 anos, até que o clube, tipo, basicamente acabou, e fui obrigado a ter que sair de lá. E fui para em festa, porque toda a gente que estava no Juventude foi para em festa, isto já tipo sub-10, e fui com eles. Ahm, Lá no Infesta eu jogava a ponta de lança e houve uma época em que marquei 40 golos e o treinador do Maia veio-me buscar e levou-me para a Maia. Fiquei 3 épocas no Maia, as coisas foram correndo bem, fui marcando alguns golos e depois houve uma época em que deixei de jogar tempo, muito tempo, e mudei para o Nogueirense porque o treinador do Nogueirense tinha-me visto a jogar certos jogos e trouxe-me para lá. 2 épocas no Nogueirense, jogava nos sub-19, jogava nos sub-17, ia, ia mudando ali um bocado, e houve uma altura em que me pediram para renovar lá no Nogueirense, e eu não renovei, fui para o Alfenense, fui para o sub-23 e para o sub-19, isto já o ano passado. Fiz uma época boa e o Varzim viu-me a jogar e quis-me levar para lá e agora estou no Varzim sub-19. Ok. Como é que começas a ter a paixão pelo futebol? Pá, sinceramente, eu não sei. Eu acho que, como basicamente todas as crianças, a bola ia para o pé, eu começava a chutar a bola e eu gostava de jogar. Claro que ainda não tinha aquela paixão como comecei a ter mais tarde. Pá, mas eu gostava de jogar futebol, não era propriamente mau. Pronto, e a partir daí fui sempre evoluindo e para chegar até ao patamar que estou agora. O que é que te convenceu a ficares no Juventude de Pedrosos? Pá, sinceramente, porque eu agora se eu me recordo direito, eu acho que a academia que eu estava era o Papagaio. E aquilo basicamente nós jogávamos lá a bola e as balizas eram feitas com paus, porque aquilo era mais tipo um centro de estudos do que Uhum. propriamente uma academia de futebol, né? E, é claro que eu não podia estar ali sempre a jogar, jogava-se ali tipo um 3-3 ou um 4-4, ali com balizas feitas com paus, que ele, pronto, não é no futebol a sério, nunca ia jogar tipo algo competitivo. Pronto, e o meu pai falou-me, tipo, eu lembro-me até estar na sala e ele ter uma conversa comigo, dizer tipo, olha, tu queres jogar futebol a sério? E eu tipo, quero. E ele, pronto, é que eu tenho aqui um clube que tu podes jogar e não sei o quê. E eu tipo, naquela altura, isto, sei lá, tinha pai uns 8, 9 anos. Pá, para mim não me interessava qual era o clube, só queria era jogar futebol. Pronto. E acabei por ir e aceitar o desafio. Quando tu começas o futebol e começas a Juventude de Pedrosos, o que é que significava para ti o futebol? Claro que ainda não era como agora, porque, sei lá, agora eu tenho ainda o sonho de chegar ao profissional, jogar num clube de topo, numa primeira divisão, mas naquela altura, tipo, claro, eu tinha, sei lá, 2 treinos por semana e depois tinha aquele jogo ao fim de semana e o jogo ao fim de semana era sempre uma coisa fixe, porque uma pessoa estava ali, na altura já estava na primária, tinha a escola e depois ao sábado tinha o jogo e tinha, claro que aquele clube meio que também estava ligado a um centro de estudos. Então, nós antes do jogo íamos para o centro de estudos com os meus companheiros de equipa e estávamos ali tipo a jogar matrecos, tipo, estava a falar e não sei o quê. Então, claro que era também um ambiente bom para mim e eu gostava de jogar lá. Então, sempre que jogava ao sábado era um dia feliz para mim. Sentias a felicidade quando tu sabias que aquele dia era o dia do treino, ou o dia do jogo? Sentias o teu brilho nos olhos? Sentia, claro, não sei, aquilo meio que o futebol para mim torna-se uma escapatória da realidade, porque, por exemplo, sei lá, às vezes tenho tipo um teste, tipo estou numa quarta-feira a treinar e tenho um teste na quinta-feira. Estive ali a semana toda preocupado com o teste, mas estou a treinar na quarta e não estou a pensar em nada. Naquele momento esqueço tudo e só estou focado em treinar e estou bem ali. Para mim, felicidade é ter uma bola no pé
pronto, e jogar. Quando tu sais do Juventude Pedrosos e passas para o Infesta, como é que achas que foi essa tua experiência no Infesta? Meio que a minha experiência no Infesta foi muito parecida com a Juventude, porque, como eu tinha dito, a Juventude Poderosos acaba, vai. Eu não sei explicar o que acontece, não sei se vai à falência, não sei o que acontece, mas basicamente eles acabam com o clube, tipo, ninguém joga mais lá. E, um, e toda a gente que estava no Juventude, meio que por causa do treinador, porque o treinador disse que ia para o Infesta, fomos todos para o Infesta. E então os meus companheiros de equipa foram basicamente todos os mesmos e adicionámos para aí mais uns 5 10. Portanto, meio que o ambiente era o mesmo e os meus colegas já tinham amigos. Pronto, e claro que estou a mudar de um clube tipo de Tasca, por assim dizer, porque aquele era um clube de Tasca, para um clube a sério. O Infest era um clube melhor e, opá, e também já estávamos, joguei lá 2 anos, portanto subi, neste caso, subi 2 anos, né? Cresci e claro que as coisas mudaram, o campeonato para mim já começou a ser mais importante do que lá no Juventude, que ia mais lá para jogar e divertir-me. Opá, e pronto, as coisas no Infesta correram bem e pronto, e foi aí que depois mudei-me para o Maia. Porquê é que tu decides representar o Maia? Então, eu não em festa, tipo, tive lá 2 anos. E no primeiro ano eu já tinha o treinador do Infesta a ver os meus jogos. Isto já, tipo, não sei dizer que escalão, mas sei lá, possivelmente tinha uns 11 12 anos, não sei dizer bem ao certo. Opa, e já ter um treinador a ver um miúdo com 12 anos a jogar, ou 11 que seja, já é bom. Tipo, um, e no segundo ano esse treinador veio-me ver a jogar e até por acaso foi no. Acho que ele me veio ver jogar no último jogo da época também. E nesse jogo nós estávamos mesmo mal classificados. Mas nós queríamos, tipo, era um jogo de confronto direto e quem ganhasse ficava à frente. E nós estávamos a perder tipo 3-0 e eu fiz para aí um hat-trick e ficou tipo 4-3, porque acho que também mais alguém marcou. E acabamos por ganhar e nesse jogo o treinador veio falar comigo, a dizer que te joguei bem e que me queria levar para lá. E na altura, tipo, eu não estava muito convencido em ir para o Maia, porque, sei lá, tipo, ainda era mais novo, tinha os meus amigos no Infest e gostava do ambiente e tal. Só que, pronto, eu lembro-me, fui para um café com o treinador, na altura, lá na Maia, e ele falou comigo e explicou-me, tipo, quais é que eram as ideias que ele tinha para mim, o que é que ele queria que eu me tornasse, e essas coisas. E acabei por aceitar o desafio e pronto, e fui para o Maia. E então foi uma coisa nova para mim, porque também já estava a crescer. E, e claro que uma mudança não é sempre fácil, mas acabou por ser tranquilo para mim, porque pronto, ainda era novo e pronto, o treinador queria mesmo que fosse, então ele tornou as coisas mais fáceis para mim. Que significado é que teve o Maia para ti? Teve um. Foi importante porque de todos os clubes que estive, foi o que eu estive mais anos, porque meio que a minha vida sempre andei a mudar de clube, e a experimentar coisas novas. E o Maia foi um clube que tipo me acolheu bem, nunca me deixou de parte, nunca, não tenho nada a reclamar. Então, o Maia é algo importante para mim. E claro que estar lá no Maia fiz novas amizades e claro que fez-me evoluir, porque estava naquela fase em que estava sub-13, sub-14, e é naquela altura em que uma pessoa tem que tentar subir o patamar e levar o patamar e ir para um clube melhor, ah, pronto, para poder alcançar o meu sonho. Então, o Maia foi importante para mim. Sentes que a conversa que tiveste com o treinador que te levou para o Maia, achas que ele teve razão em apostar em ti? Sim, eu acho que sim, até porque na primeira eu tive lá 3 épocas e 3 ou 4 épocas, eu não tenho a certeza, mas eu acho Quatro. que até são 4. Foram 4? Foram quatro. Pronto, foram 4. Pronto, eu fui treinado por ele 2 épocas, penso. Um, e nas 2 épocas em que eu estava lá, um, ele metia-me sempre a jogar, eu era bem acolhido por ele. Tinha uma forma boa, tipo, marcava golos. Um, Meio que eu tinha outro ponta de lança lá que também era bom. E nós, tipo,
pronto, naquela altura dividíamos tempo, depois na época a seguir, se calhar já jogava mais eu e ele menos, mas ia sempre ali, tipo, resbés e tipo, tínhamos sempre mais ou menos os mesmos golos. Pronto, ele acaba por sair, vem um treinador novo e esse treinador já não me punha a jogar, punha a jogar a ele. Que é, pronto, provavelmente, não sei se conhece, mas é o Diniz que está no Braga neste momento, que está no sub-19. E ele, pronto, ele ficou maior, ficou mais forte, mais rápido. E naquela altura ele não me punha a jogar e meio que foi mal para mim porque eu lembro que nessa época fiz tipo 3 golos, se não estou em erro, fiz 3 golos e foi uma época má para mim porque, pronto, eu como ponta de lança precisava fazer golo e precisava de jogar bem e se eu não jogasse não era bom para mim. Pronto, na época assim, depois veio outro treinador que disse que eu não era ponta de lança e disse que eu era extremo, então adaptou-me a extremo e, e eu como extremo tipo, mudei um bocado a minha forma de jogar porque ele dizia-me que eu era rápido com bola no pé, uma coisa que eu acho que é verdade e eu gostava muito de ter bola no pé, não era aquele jogador de, sei lá, desmarcações dessas coisas, eu era mais um jogador de equipa, gostava de jogar bola no pé, ele adaptou-me a extremo, só que acabou por não me dar muitas oportunidades nesse ano e acabo por ir para o Nogueirense sei lá, tipo, nós tivemos uma sequência de jogos que foi Nogueirense-Padroense. Então, no jogo com o Nogueirense, o treinador viu-me a jogar, não é? Do Nogueirense. E com o Padroense, o treinador também. Não, desculpa, enganei-me. Padroense-Nogueirense. O treinador do Nogueirense foi ver o jogo com o Padroense para ver como é que nós jogávamos. E depois viu-me contra o Nogueirense. E na altura, eu começo a titular nos 2 jogos, faço 2 golos, jogo bem e acabo por, pronto, mudar-me para o Nogueirense. Nessa época já não estava muito feliz no Maia, porque não jogava muito, não era o titular muitas vezes, apesar de eu achar que merecia. Então, meio que foi uma boa mudança para mim depois ir para o Nogueirense, apesar de tudo que me aconteceu no Maia. O que é que te fica do Nogueirense? O Nogueirense também foi algo muito importante para mim e algo bom para mim, porque naquela altura, como eu estava a dizer, eu não era titular no Maia, não me estavam a pôr a titular e eu não estava a gostar de, pronto, não jogar, porque, como eu estava a dizer, eu entrava e quando fui titular fiz a diferença e achava que merecia uma oportunidade. Então fui para o Nogueirense, só que meio que no início não foi fácil para mim, porque eu entrei lá como sub-16, acho eu. Entrei lá como sub-16 e foi na altura em que apareceu a pandemia. E quando eu cheguei lá, tipo, basicamente só treinava, não jogava, pronto, por causa da pandemia. E o meu treinador lá no Nogueirense jogava em 3-5-2. E, uh, e eu fui para o Nogueirense num contexto em que tinha-me tornado extremo. Ou seja, eu cheguei lá e dizia que era extremo, mas nunca pensei em outra posição. E como jogava em 3-5-2, o Mister disse-me que os laterais, tipo, os alas, eram laterais, não eram extremos. Portanto, eu era obrigado a adaptar a outra posição. E o treinador lá disse para eu jogar a médio centro, que era uma posição que eu não estava zero habituado, não tinha noções de nada, não sei como é que funcionava, nada, nada. Então, pronto, faço aquela época a médio e depois chega à altura do campeonato, começa o campeonato, que é um campeonato diferente, que são tipo muitos jogos tipo, seguidos. Não sei explicar como é que foi o campeonato naquela altura, mas foi um campeonato diferente. E o treinador, naquela altura, mudou a tática para um 4-3-3 ou um 4-4-2, não tenho bem a certeza qual é que foi. E o lateral titular estava no sub-19, subiu para o sub-19, ou seja, só havia um lateral direito. Antes de começar o campeonato, tipo 2 semanas antes, o treinador adapta-me a lateral direito e eu pensei, tipo, eu estou habituado a jogar na linha, lateral direito se calhar não é assim tão mal para mim. Pronto, eu tive 2 semanas a treinar e acabo por ser titular no lugar do outro lateral em todos os jogos. Pronto, a partir daí eu penso que o Nogueirense é importante para mim porque me deu a posição que eu sou agora, que eu sou lateral direito neste momento, e foi naquele momento em que eu, pronto, percebi que era ali que eu queria jogar e foi naquele momento em que as coisas começaram a sair, comecei a jogar, não tive que jogar a médio centro e adaptar-me a uma posição que para mim era completamente desconhecida e eu não percebia como é que se jogava ali. Então, meio que foi bom para mim porque também naquela altura fui titular e isso, pronto, é importante ser titular e ir jogando.
O Nogueirense significa o recomeço da tua carreira, digamos assim. Penso que sim, porque pronto, nessa época foi mais uma época de habituação, porque pronto, eu não jogava naquela posição. Depois pronto, na época a seguir, hum, eu fui jogando, jogava no sub-17, jogava no sub-17B, jogava no sub-19 e, e em todas essas equipas eu jogava sempre a titular, era sempre o lateral direito titular, claro, não era sempre, mas quase sempre, pelo menos. Opa, e na altura foi um recomeço da minha carreira porque não jogava lateral direito e, e depois ser titular numa posição que me habituei o ano passado e que estava a dar certo, estava a ser titular, os treinadores confiavam em mim e eu ia jogando, foi muito bom para mim e pronto, e eu gostei da experiência e acho que foi um recomeço da minha carreira, sim. Tu saíste do Nogueirense por não teres renovado o contrato e aparece a Uhum. proposta de sub-23, aliás, do Alfenense. Sentiste que estavas a dar o passo certo na hora certa? Eu vou explicar como é que acontece. Tipo, a época sub, quem que eu era, o último ano sub-17 está a acabar e, e o Nogueirense pede a alguns jogadores para ficarem e pede a outros para não ficarem. Então, meio que eu não sei dizer ao certo quantas pessoas é que iam ficar, mas mais ou menos eu e mais, sei lá, uns 10 ou 15 Uhum. no máximo. Pronto. E eu pensei, tipo, no início, eu pensei, ok, estão a mandar bué jogadores embora, estão-me a pedir para ficar, provavelmente, não é provavelmente, mas têm um voto de confiança em mim e querem que eu fique, querem que eu continue, porque precisam de mim. Só que com o passar do tempo, porque isto pediram para renovar para o ano, já tipo em março ou abril, e eu tinha dito que te queria pensar, tipo, não queria estar a dizer, dar uma resposta já. Pronto, eu fui pensando e meio que não me sentia integrado, não sentia que fazia parte do projeto. Um, e pensei que a melhor ideia que eu tinha era sair porque não me compensava assinar, porque provavelmente não me iam dar a carta em janeiro se eu precisasse, então ia ficar um ano preso num clube que não ia apostar em mim. Foi o que eu pensei. Se era verdade ou não, eu não sei, mas foi o que eu pensei na altura. Então falei com o diretor e pedi para sair. Saio e fico, tipo, recebo, se eu não estou em erro, recebi umas, sei lá, 9, 10 propostas. Só que nunca era uma proposta em que eu pensava, tipo, é isto que eu quero. Ah, então, pronto. Ah, tive as férias todas, o verão inteiro, tipo, sem pensar muito nisso, porque queria decidir mais para o fim. Tipo, queria ver quantas propostas é que chegavam e o que é que chegava. Pronto. E, no final, para aí mais ou menos em, sei lá, se- agosto, setembro, não tenho bem noção. Eu decidi que queria ir treinar ao Maia, porque estávamos num contexto de primeira divisão, sou 19, eu pensei, ok, ah, fui bem acolhido no Maia, seria novamente acolhido porque eles também me voltaram a chamar para ir lá, e acabei por ir fazer um treino ao Maia, e pensei, treinei a extremo, novamente, não me puseram a lateral, porque quiseram-me pôr a extremo, joguei a extremo, até treinei bem, faço gols e não sei o quê. Pronto, e o treinador logo no dia fala comigo e diz que quer que eu fique lá. Só que no dia seguinte, quando eu tinha que tomar uma decisão, liga-me o Alfenense e fala-me do projeto do Alfenense que é sub-23 e sub-19. No início falaram-me só sub-23, de ir para o sub-23 e ter aquela oportunidade de ir aos séniores, porque eles dizem que querem valorizar os séniores e querem que os séniores sejam apenas pessoas da formação. Falaram-me dos séniores, falaram-me dos sub-23 e falaram-me de quando os sub-19 precisassem, tu ias lá. Porque eles queriam pôr os sub-19, era a segunda divisão distrital, queriam subir os sub-19 para a primeira. Pronto, e eu pensei, opá, um campeonato sub-23 é um bom campeonato, ah, e estava na dúvida entre sub-19 primeiro e sub-23 e acabei por optar pelo sub-23 e ir para o Alfenense. Arrependes-te dessa decisão? Não, não me arrependo porque meio que foi bom para mim e para o Alfenense, porque foi um contexto que eu não estava habituado, porque eu estava habituado no Nogueirense a um nível muito alto, porque eu treinava com o sub-17 e o sub-17 era um primeira nacional. Um, e era sei lá, uma intensidade e coisas diferentes que eu não estava habituado quando estava no Maia. Um,
e ter ido para o Alfenense foi uma mudança um bocado drástica, mas num contexto mais fácil para mim. Então, meio que estar no Alfenense, eu joguei algumas vezes no Sub-19, não, eu joguei até mais vezes no Sub-19 do que no Sub-23, e estar no Sub-19 a jogar uma segunda divisão distrital era, entre aspas, fácil para mim. Então, meio que ganhei a minha confiança de volta, estava confiante, sabia, tipo, podia pegar na bola e fintar quem eu quisesse e ir para a frente. Um, Opá, e as pessoas da minha equipa, tanto o meu treinador como os meus colegas de equipa, confiavam em mim e sabiam tipo, do meu potencial, então foi fácil para mim integrar-me lá e não me arrependo zero de ter ido para lá. Até porque foi lá que tive um treinador que me apoiava e que me mostrou que eu tinha qualidade para ir para outros patamares e mostrou-me muitas propostas excelentes e pronto, e agora estou no Barzinho, então foi bom para mim. O que é que significa para ti estar agora no Varzim? Um, eu só estou aqui há 4 meses, mais ou menos. E por enquanto tenho gostado, porque eu pensei que ia ser uma mudança difícil, porque eu, pronto, sou aqui de Irmezindo e estar aí para a Póvoa todos os dias não ia ser fácil. Claro que no verão e aquela coisa de, ok, vou jogar nacional outra vez, as coisas vão ser boas, tipo, confiaram em mim, chamaram para vir para cá, um, vai ser bom para mim. Eu pensei que na altura, no verão, os treinos eram às 6 da tarde e no verão eu não tinha nada para fazer, para mim estava tranquilo. Tipo, só tenho que treinar sem stress, tenho que ir para a Póvoa, mas é só para treinar, é tranquilo. Mas depois pensei que ia ser uma mudança difícil, porque depois ia-me começar a universidade e estar aí para a Póvoa todos os dias não é fácil com a universidade, porque a viagem demora-me 1 hora, mais ou menos, estar, tenho que estar no metro, e o metro demora 1 hora a ir para lá, e depois tenho que estar 1 hora antes do treino para a carrinha me levar para lá, porque o estádio não é à beira do metro. Então pensei que ia ser uma mudança difícil, ia ser complicado para mim. No início até pensei se me compensava, porque pá, tenho a proposta e tal, só que será que eu consigo conciliar tudo e ir para lá? Foi o que eu pensei. Acabei por aceitar e agora comecei a universidade e tenho conciliado bem e tenho gostado. Ou os meus colegas de equipa, eu gosto deles, gostam de mim, as coisas tipo, fluem bem. Um, Como estava no Alfenense, estava com a minha confiança alta e transportei para aqui. Claro que ainda não estou ainda no meu 100%, mas agora com o início do campeonato tenho ganho outra vez a minha confiança de volta e as coisas estão a começar a sair melhor e tenho estado melhor e é isso que importa. Sentes que a tua carreira, dos altos e baixos que tu tiveste, sentes que está onde devia estar? Penso que sim, porque sinto que mereci esta oportunidade já há algum tempo, porque o ano passado estive no Alfenense e meio que na altura quando eu fui para o Alfenense eu pensei tipo, ok, tipo, é o meu primeiro ano de sub-19, para o ano é o meu último ano de formação, provavelmente nunca me vai aparecer uma oportunidade de campeonato nacional. Tanto que na altura, quando eu saí do Alfenense, o meu treinador do Alfenense tinha-me falado que o Lanque Vila Verdense queria que eu fosse para lá e, e falou-me de mais uns clubes que, pronto, que me queriam. E ele queria fazer, tipo, como é que é de explicar? Ele queria que eu fosse jogar séniores no Pedras Rubras, porque ele tinha pessoas conhecidas lá e, e ele estava a fazer meio que algo para mim, para eu continuar no Alfenense e no ano a seguir jogar sénior e perder o meu último ano de formação. E eu falei-lhe de ter uma proposta de campeonato nacional e até falei com ele pelo WhatsApp e ele disse que não se acreditava, porque ele disse tipo, como é que tu estás a jogar a segunda divisão de sub-19 e vais para um campeonato nacional? E eu falei-lhe que era verdade e que pronto, e que queria ir. E eu disse-lhe, e ele disse-me que estava a ser burro, estava a tomar a pior decisão, porque se eu fosse para lá não ia jogar, que ia-me correr tudo mal e que pronto, eu até acabei por ir com um colega da minha equipa e ele tipo, deu-lhe a volta à cabeça e ele acabou por não ir para o Barzinho, apesar do pessoal no Barzinho querer que ele ficasse. Pronto, eu fui e pronto, era a minha decisão, eu sabia que tipo, não precisava que alguém me dissesse que eu ia jogar ou não jogar,
porque eu só jogo se eu jogar bem e se eu der o meu máximo. E eu sabia que tinha capacidade para ser titular e para jogar, então foi isso que eu fui atrás e fui para jogar e pronto, e é isso que eu quero. Sentes-te arrependido de alguma coisa na tua carreira? Não, ah, por acaso não, acho que não. Acho que pá, as coisas acontecem como têm que acontecer e eu, por enquanto, não me arrependo de nada. O que significado é que tem para ti o futebol? É um sentimento, sei lá, é tudo. Não sei explicar, mas para mim, sei lá, como já jogo futebol há tanto tempo e nunca tive nenhum ano parado, meio que já é uma rotina. Tipo, já sei que à terça-feira, à segunda-feira, à quarta-feira, à quinta-feira ou à sexta-feira tenho treino. Já sei que naquele dia o pessoal até me pode dizer: Olha, não queres fazer qualquer coisa? Não posso, tenho treino. E meio que já estou habituado a ter esta rotina e eu penso que se ficasse um ano sem jogar futebol, foi uma coisa que até já falei com amigos e disse que, tipo, aí, se eu ficasse um ano sem jogar futebol, eu ia dar em maluco, porque até posso ficar bem nas primeiras 2 semanas, tipo, estou aqui em casa a descansar, não sei o quê. Mas depois a partir da terceira, quarta, já fico tipo, aí, tenho que treinar, preciso jogar futebol, já sinto saudades. Então foi o que eu senti também no verão, daquele ano em que tive a mudança do Nogueirense para o Alfenense, porque fiquei tipo uns 2 meses sem jogar. E estava ali no verão e já estava tipo, preciso jogar, não sei o quê. Então, pronto, para mim futebol já é uma rotina, já é tudo. Ainda, qual é que é a palavra que define o futebol? É escapatória? É escapatório, é escapatório. Ainda és o mesmo menino que via o futebol com felicidade? Sou. Deixei de ser durante aquela época em que estava a mudar-me para o Alfenense e no início, porque pensei tipo, ok, só estou a fazer isto para me entreter, para diversão. Mas agora voltei a ter esse brilho e esse sonho de ser jogador e vou correr atrás porque é isso que eu quero e não posso desistir do meu sonho de criança porque era isso, quando eu era pequeno era isso que eu queria, portanto não vai mudar e é isso que eu vou querer. Que mensagem deixavas ao Jorge que estava a começar a jogar futebol? Opa, se o sonho for ser jogador de futebol, para irem atrás, para não desistirem, porque falo por experiência própria, nem tudo vai ser sempre bom, nem tudo vai ser sempre fácil. Temos de tomar decisões difíceis e é importante sabermos qual é a melhor decisão e sabermos que quando vem um momento mau, logo assim vai vir um momento bom e temos que dar tudo e fazer tudo para que esse momento bom chegue. O que é que te falta fazer no futebol? Falta-me falta-me chegar onde eu quero chegar, falta-me mostrar aquilo que sou capaz, mostrar as minhas capacidades, o meu potencial, um, e provar que a todos, se calhar alguns duvidaram de mim, se calhar ainda duvidam, e quero provar-lhes que estão errados e mostrar que aquilo que eu quero e aquilo que eu vou ser é jogador.